Bem-vindos ao curso Reforma Tributária do Consumo. Na verdade, o nome do curso é Descomplicando a Reforma Tributária, só que nós aqui vamos falar sobre a reforma tributária do consumo. Se você é consultor, se você é empresário e neste momento você está sendo é, buscado pelos seus clientes ou você pela sua empresa mesmo tem sentido essa necessidade de entender mais sobre a reforma tributária, este curso não é um curso super longo, mas é um curso que visa te habilitar a entender todo o cenário que está acontecendo. E para entender o cenário é necessário, é fundamental que você entenda o que acontece hoje, qual o cenário atual. Esse cenário atual ele vai servir de fundação para o seu conhecimento, passando então por todo esse momento de reforma tributária do consumo. Eu sempre gosto de falar nas minhas palestras que quem não conhece o presente não vai conseguir entender o futuro. Isso é muito importante, isso é fundamental que todos entendam. Então vamos lá. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, o que é primeiro muito importante que todos entendam é que a reforma tributária do consumo, ela iniciou então em 2023, quando houve a sanção então da lei da emenda constitucional 132, e desde então ela vem sendo regulamentada. Então pode ser que algo que eu esteja dizendo agora se torne diferente com o tempo, porque ainda não tem a regulamentação. Por exemplo, hoje é dia 24 de março, nós não temos ainda a alíquota definitiva do IBS ou da CBS, do IVA dual, né, na verdade. Então, ainda estamos com uma alíquota estimada de 28%, mas não temos a alíquota correta. Então, algumas coisas podem mudar, mas a base é a que eu vou explicar aqui para vocês. E se houver alguma alteração muito significativa, com certeza vou gravar mais aulas para atualizar sobre essas atualizações, né, que forem feitas. Bom, no Brasil, a reforma tributária. Bom, deixa eu passar aqui os slides para a gente ir seguindo uma lógica. Então, aqui quem sou eu, não vou me estender aqui muito, mas aqui quem é mais antigo, lembra-se que esse é Ulisses Guimarães. Então, Ulisses Guimarães aqui na promulgação da Constituição de 1988. O nosso Código Tributário Nacional e a nossa última reforma tributária, que aconteceu ainda na era Castelo Branco, ocorreu em 1965. Então é muito antigo. O Brasil mudou muito desde então. E o sistema tributário que existia que existe, né, que é o que vivemos hoje, é realmente, muitas pessoas falam manicômio, e realmente é isso, é um manicômio, é uma loucura, é muito difícil de atuar, e é por isso que tantas contabilidades sofrem com pagando multas de clientes, porque o sistema realmente é feito para complicar a vida do cliente, ou do contribuinte. E então, em 1965, houve a criação então do ICM, que hoje é o ICMS, e do ISS. E aí, em 1988, quando veio a Constituição Federal, ela sedimentou, ela colocou parâmetros para a atualização de várias normas no Brasil, entre elas a tributária. E desde então vem ocorrendo tentativas de modernização, mas só agora em 2023 que houve aí uma efetividade de reforma no Brasil. Houve antes em 2019 a reforma previdenciária, mas a tributária ficou devendo realmente e aí ela veio agora em 2023 e ela visa realmente a simplificação, ela visa realmente atualizar a vida do contribuinte, porque hoje, vejamos, somos, vivemos numa era digital. Tudo o que nós fazemos é através do telefone, é através da internet, é através de sistemas com inteligência artificial.
E não faz nenhum sentido continuarmos com esse sistema precário, cheio é, é, de obrigações acessórias que não deveriam existir se o sistema fosse mais inteligente. Então, em 1988, quando vem a Constituição, vem também o ICM, o ICMS e o ISS ficam sedimentados ali, né, a partir de 1965, e a Constituição de 88 sedimenta ali as regras de mudança do regime tributário brasileiro. Qual o grande problema hoje que as pessoas não entendem, né, desse regime tributário brasileiro? O Brasil é um país continental. Temos 26 estados. Nossa, tá difícil mudar de slide. Temos 26 estados e 5.570 municípios. O ICMS é um imposto estadual. Cada estado tem o poder de legislar especificamente sobre o seu ICMS. Cada estado tem o poder de decidir administrativamente qual a abrangência ou não do ICMS. Isso causa um caos tributário com o ICMS. Além do que, existem formas diferentes de cobrar o ICMS, que eu vou falar um pouco mais no próximo slide. E o ISS, então, com 5.570 municípios, que é a estimativa do último censo do IBGE, 5.570 municípios decidindo a alíquota de 2 a 5% de ISS, decidindo se o ISS é cobrado nesse município ou se é cobrado no município onde o serviço é tomado. Aí existem divergências de legislação entre esses municípios, como, por exemplo, o município, vamos dizer, Curitiba diz que se a empresa é em Curitiba, o ISS deve ser cobrado em Curitiba. Mas eu vou prestar um serviço em Maringá. Dizer que Maringá diz que se o serviço é prestado lá, não importa de onde é a empresa, o ISS é cobrado lá. Então vocês veem que cria aqui um problema jurídico. Eu vou pagar dois ISS? Não. Eu tenho que pagar em um município. E aí vocês têm que decidir em qual município eu vou pagar. Não, isso é problema seu. A minha lei diz isso e a lei do seu município diz isso. Isso é problema seu. Esse problema seu, problema do contribuinte, a partir da reforma tributária, ele não existe mais. O problema não é mais do contribuinte, o problema é do comitê gestor. O comitê gestor que resolva isso. Os municípios têm alíquotas diferentes. Ok, isso também é problema do comitê gestor. É ele quem vai repassar o imposto para os municípios e para os estados. Então, reduz a complexidade que nós temos hoje no nosso sistema. Isso sem dúvida alguma. E aí, como eu estava dizendo, o ICMS, por exemplo, ele tem algumas particularidades. Então, o ICMS ele pode ser um ICMS substituição tributária, que o que significa isso? Significa que, se eu vou comprar um refrigerante, vamos supor que isso é um refrigerante, a indústria está obrigada a recolher o ICMS lá na indústria de toda a cadeia. Isso traz um problema em cascata. Pagamento, imposto pago em duplicidade. Existem N problemas com o ICMS-ST, além do custo da indústria de pagar um ICMS de toda a cadeia. Aí temos também o ICMS de FAO. O que é o ICMS de FAO? O ICMS de FAO é o seguinte: se eu estou no Paraná e o ICMS aqui é 12%, eu estou vendendo para o Rio Grande do Sul, e o ICMS lá é 15%, eu tenho que pagar a diferença de alíquota desse ICMS para o Rio Grande do Sul, porque lá é 15%. Só que isso gera diversos problemas dentro de uma contabilidade, na hora de emitir uma nota. Eu trabalhei com pneu uma época e eu não entendia direito por que tinha que emitir aquela guia complementar e era o ICMS de FAO. Então, é muito importante e muitas empresas são autuadas por causa do ICMS de FAO. Nós estamos com duas empresas grandes com esse problema, porque a contabilidade não se atentou a fazer, em tese, né, a fazer a emissão das guias para pagamento do ICMS de FAO, e as empresas foram autuadas a ponto de não conseguir mais operar, de não conseguir mais emitir nota. E o ISS?
Então, são alíquotas diferentes em 5.570 municípios e a disputa do local de incidência do tributo, se é onde o serviço é prestado ou tomado ou se é no local da empresa. Então, aí nós temos outros tributos, né, que são abrangidos pela reforma que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas tudo isso demonstra a complexidade do sistema atual e por que que essa reforma realmente era necessária, até para a gente defender isso para os nossos clientes. Até para você, empresário, entender que não é só aumento de alíquota, aumentar imposto, mas realmente vai simplificar. A contabilidade não vai ser mais fiscal, ela vai ser contábil. O seu contador vai ter condições de te dar informações gerenciais, a te demonstrar como organizar a sua empresa para o fluxo de caixa, vai te ensinar a controlar o seu crédito, que são coisas importantes a partir de agora. Então, no tributário, como acontece hoje, né? Quando um cliente vem, eu sempre digo, existem vários caminhos e existe um caminho ótimo. Então, tem sempre uma porta melhor para cada negócio. Aqui, eu gosto de mostrar isso nas minhas palestras e perguntar se isso é um produto ou um serviço. Se o vinho que essa mulher está tomando é um produto ou um serviço. A maioria das pessoas responde que é um produto, porque você vai lá no mercado, compra, vai na adega, na distribuidora de bebidas, enfim, você vai lá e compra o produto vinho. E essas pessoas não estão completamente certas, porque quando uma empresa é construída com um propósito de ganhar dinheiro, o empresário geralmente vai pensar como que ele faz para exercer aquela atividade com a maior margem de lucro possível. E aí ele contrata engenheiros tributários, que são advogados tributaristas. E o que que esses advogados tributaristas viram nessa questão do vinho? Que o vinho ele é um produto, mas se ele for enviado todos os meses para casa do comprador, do cliente, ele deixa de ser um produto e passa a ser uma assinatura. Então criou-se a assinatura de café, a assinatura de vinho, a assinatura de roupas, inclusive, criou-se algumas assinaturas porque você deixa então de ter um produto que é que é, que incide um imposto e passa a ter um serviço que incide outro imposto. Então, agora eu tenho até um slide feinho aqui, mas vocês vão entender melhor isso. No produto, o ICMS é, em média, 18%. E no serviço, o ISS, o máximo de ISS que pode haver incidência de um serviço é 5%. Então, aqui está toda a charada do, do, da engenharia tributária. Quando você deixa de ser produto com a mesma finalidade, então, qual a finalidade da empresa que criou a assinatura do vinho? Entregar vinho de qualidade para seus clientes. Esse é o objetivo dela. Mas ela não está entregando um produto, ela está entregando um serviço. Outras formas de fazer esse tipo de planejamento tributário, por exemplo, mercados fazem. Compre um, dois e leve três. Então, ali tem um ajuste para haver uma incidência tributária maior em certo produto. Ou, por exemplo, naquela compra, você compra dois cafés e leva o filtro de café. Em um daqueles produtos, o valor vai ser ínfimo para que não haja tributação dele e a tributação seja suportada nos outros produtos. Então, são formas de fazer o casamento de produto com serviço e ter uma maior margem tributária. Existe em Santa Catarina algumas vantagens tributárias também. E às vezes, quando você chega em alguma loja, você vê lá que as pessoas estão com tablets, lojas de roupa, por exemplo. Quando você faz a compra ali, geralmente eles falam assim: ah, você vai comprar aqui, pode experimentar, mas você vai receber na sua casa, que nós não temos a mercadoria aqui. O que está acontecendo ali? A empresa, na verdade, está em Santa Catarina. Você está fazendo uma compra presencial de e-commerce. Então, a vendedora vai ali no tablet, faz a compra está saindo de Santa Catarina, está sendo emitido em Santa Catarina com imposto de ICMS de 1 a 4%. E você vai receber na sua casa a mercadoria com
menor valor de imposto, então assim, o empresário pode aumentar a margem dele ou ele pode ser mais competitivo no mercado com um melhor preço, porque ele está pagando menos imposto. Os combos, o combo que é feito, que eu vejo, às vezes a gente vai numa lanchonete de bairro e tem um combo, mas o combo não é só juntar três produtos para o cliente chegar e falar, eu quero o número um, eu quero o número dois, eu quero o número três e ser mais rápido. Mas ali no combo existe uma vantagem tributária. Você coloca um preço maior em um dos itens do combo e um produto e um valor menor no restante dos itens. E aí você consegue fazer um crédito tributário, fazer todo um arranjo tributário ali dentro daquele combo. Então, tudo é feito com propósito. O empresário que entendeu o jogo, ele trabalha com propósito dentro da empresa dele, ele entende como funciona. Então, a Lacta, por exemplo, deixou de vender o bombom sonho de valsa e começou a vender o waffles sonho de valsa, que é o bombonzinho. Também, opa, a luz piscou aqui. Também houve a sandália lá, o Crocs. Então ele deixou de ser um chinelo e passou a ser uma sandália porque também tinha uma vantagem tributária. Tem alguns, né? O sorvete que deixou de ser sorvete e passou a ser uma bebida láctea, que a bebida láctea é isenta de imposto. Então, todas essas mudanças são feitas porque as pessoas pensam no negócio delas, pensam em margem e querem entregar um produto com um valor justo, mas querem ter uma margem de lucro mais vantajosa. E aí, para que que serve então essa engenharia tributária? Ela serve para otimizar a carga tributária e aumentar a margem de lucro das empresas. E aí você pode se perguntar, né? Com a reforma tributária, eu ainda posso aumentar a margem de lucro dessa forma, fazendo esses arranjos tributários? E a minha resposta, como uma boa advogada, é: depende. E isso você vai saber na nossa próxima aula. Então não perca a próxima aula, porque cada aula desse módulo você vai aprender alguma coisa para encaixar esse quebra-cabeça que é a reforma tributária no Brasil. Então, obrigada e aguardo você na nossa próxima aula.